Personalidade e fatores. A personalidade é uma característica única de cada indivíduo, resultante de uma interação complexa entre fatores biológicos, psicológicos e sociais. Os fatores biológicos incluem a genética e os processos neurobiológicos que moldam nossas tendências comportamentais. Os fatores psicológicos envolvem experiência de vida, traumas, aprendizados e processos cognitivos. E os fatores sociais referem-se ao ambiente que vivemos, nossas relações interpessoais e as normas culturais. Teoria do Big Five é uma das teorias mais amplamente aceitas sobre personalidade. É o modelo dos 5 grandes fatores. Esses 5 traços são: extroversão refere-se à tendência de ser sociável, assertivo e energético. Neuroticismo relaciona-se à estabilidade emocional. Pessoas com alto neuroticismo podem ser ansiosas e emocionalmente instáveis. Amabilidade refere-se à empatia, altruísmo e cooperação. Conscienciosidade envolve organização, responsabilidade e autodisciplina. Abertura à experiência relaciona-se à criatividade, curiosidade e apreciação pela arte e cultura. Teorias psicanalítica, humanística, comportamental e cognitiva. Psicanálise, desenvolvida por Sigmund Freud, a psicanálise explora o inconsciente, os conflitos internos e a influência da infância na formação da personalidade. Abordagem humanista, representada por Abraham Maslow e Carl Rogers, enfatiza o potencial humano, a autorrealização e a busca de significado. Comportamentalismo, baseado em estímulos e respostas observáveis, essa abordagem considera o ambiente como determinante do comportamento. Teoria cognitiva, concentra-se nos processos mentais, como percepção, memória e raciocínio, e como eles moldam personalidade. Já falando sobre a questão do comportamento, é muito fácil citar um dos modelos mais comuns, que seria o procedimento de aprendizagem por modelagem, que, de maneira muito resumida, a modelagem seria nada mais nada menos do que um observador observa uma cena ou um comportamento específico de um outro indivíduo, faz análise da reação, do que ocorreu daquele comportamento e qual foi o cenário, e na própria mente ele toma algumas decisões. Por exemplo, se aquilo seria moralmente certo, se aquilo realmente é algo que ele poderia fazer, se aquele é um comportamento que ele adotaria naquele cenário. É basicamente uma interpretação de como ser você ele mesmo. Aí esse comportamento por modelação, ele faz essa observação, essa análise baseado nas próprias crenças e no que ele sabe, e ele faz como se fosse a grande análise na cabeça dele de se aquilo seria certo, se ele reproduziria aquilo daquela forma. E aí assim se dá a modelação. E muito dos procedimentos de, por exemplo, quando crianças estão aprendendo a como agir, como adultos mesmo reagir ao ambiente de trabalho, e isso no aspecto da administração é muito comum de ver. Por exemplo, é muito fácil ver isso em administração quando se trata de pessoas trabalhando. Se uma pessoa trabalha muito acima das outras, os outros vão querer rebaixar ele para que fiquem todo mundo ali no mesmo nível, já para não ter um fluxo de trabalho maior e a cobrança para todo mundo. Também é possível citar, junto a um pouco essa ideia da modelação, seria a questão dos neurônios espelhos. Porque o que é que acontece? Foi feito um estudo sobre neurônios e sobre como a gente observa essas relações. E, por exemplo, é muito normal você ver uma atividade em específico e nosso corpo interpreta aquela atividade como se fosse em nosso próprio corpo. Por exemplo, digamos que a pessoa enxerga um cenário de alguém correndo em específico, um profissional correndo, faz análise daquela pessoa, vê o que ela está fazendo, ela consegue quase como se fosse simular aquilo no nosso corpo. E isso dá baseado nos neurônios de espelho. Mesmo você sem efetuar aquela atividade, mesmo sem fazer diretamente aquele ato, seu corpo pseudo aprende a fazer aquilo. Não de forma, obviamente, profissional, como foi observado, mas ele aprende de certo modo, mesmo não tendo feito a atividade.